Oi, tudo bem? Aqui é a Adriana Laufer, eu sou nutricionista e sou especialista em comportamento alimentar. E esse vídeo é a continuação do vídeo anterior que eu estava falando sobre comer transtornado. O que é, como se identifica. Nesse vídeo eu vou falar sobre como a nutrição comportamental pode ajudar a recuperar um comer transtornado, tá bom? Então pode ser interessante você olhar o vídeo anterior. Bem, nesses casos, como que a nutrição comportamental auxilia e trabalha com o paciente? A gente estimula o senso crítico do paciente em relação às mídias, por exemplo, que emitem essas mensagens distorcidas sobre corpo, né, de que a gente tem que ter o corpo X, o corpo ideal, sobre alimentos, né, que muitas vezes a mídia nos faz acreditar que existem alimentos certos ou errados, proibidos ou não, sobre nutrição de forma geral e sobre exercício. Então a gente ajuda o paciente a desenvolver o senso crítico em relação a essas coisas. A gente ajuda o paciente a aprender a lidar melhor com comentários de pessoas sobre o seu peso e o seu corpo, porque isso é uma coisa que pode levar a sentimentos bastante desagradáveis e pode levar a pessoa a se submeter a condutas rígidas para tentar mudar o seu corpo em função desses comentários. A gente trabalha o que a gente chama de dissonância, ou seja, incoerência entre crenças, conhecimentos e atitudes. Por exemplo, saber que fruta é importante, mas mesmo assim não come. E assim várias outras incoerências e crenças que a pessoa tem sobre alimentos, sobre dieta. A gente trabalha também o conhecimento correto e adequado sobre alimentos, nutrição e exercício, né? Porque são pessoas com às vezes algumas distorções assim sobre esses conhecimentos. A gente trabalha e orienta sobre porções adequadas dos alimentos, mas sem estimular comportamentos radicais ou práticas inadequadas de perda de peso, e sim ajudando o paciente a comer o suficiente para atender a sua fome e a sua satisfação. E isso inclui, digamos assim, resgatar ou descobrir, né, os sinais do corpo, reconhecer os sinais do corpo, como fome, níveis de fome, saciedade, né? A gente ajuda o paciente a se sentir mais capaz de tomar as suas decisões sobre o que comer e quanto sozinho, voltando então a confiar mais no seu corpo e nas suas próprias decisões, para que consiga retomar um comer de forma mais natural, no sentido de um comportamento natural e intuitivo. A gente auxilia ele na construção da sua identidade, no conhecimento das suas qualidades e do seu valor como pessoa para além do seu peso ou da forma do seu corpo, para melhorar então a sua autoimagem e a sua autoestima, porque muito das práticas das dietas começa com uma autoimagem do nosso corpo negativa ou distorcida. O que a mídia faz com a gente? Ela nos mostra aquele corpo ideal, né, que pouquíssimas pessoas têm e muitas vezes são editados, né? E ao comparar o nosso corpo com aquele corpo, a gente vê que o nosso corpo é diferente e passa a acreditar ou julgar que então o nosso corpo é defectível e precisa ser corrigido. E aí eu passo a ficar, sei lá, com vergonha do meu corpo ou não gostar, odiar o meu corpo, e isso faz com que eu me submeta às dietas rígidas de emagrecimento e outras condutas rígidas, de estética, de exercício, como se o nosso corpo fosse uma massinha de modelar, né, e que não é. Mas a mídia nos faz acreditar que se a gente fizer a dieta, o exercício X, a gente vai poder modelar o corpo e ficar com o corpo como o modelo, né? E na verdade não é assim que funciona, por isso que é extremamente frustrante, claro, né? Então a gente ajuda o paciente nessa recuperação, assim, da sua própria identidade, do seu sentimento de valor, das suas qualidades, fazendo ele ver o quão valoroso ele é para além do peso, né? Não é o peso que define o valor dele como pessoa e muito menos o sucesso que ele terá na sua vida de forma geral. Por mais que a mídia faça a gente acreditar do contrário, né? Isso não são verdades. A nutrição comportamental também ajuda o paciente a ampliar o seu repertório
de maneira de lidar com emoções consideradas desagradáveis de sentir, sem precisar usar a comida para regular essas emoções. Então é muito comum em pessoas com comer transtornado, com transtornos alimentares, né? Não saber lidar com as suas emoções, não saber regular adequadamente, assertivamente as suas emoções. E aí acabam usando a comida como forma de regular. Quando tá com raiva, quando tá triste, quando tá estressado ou entediado, enfim. A gente ajuda, como eu tinha falado antes, o paciente a resgatar os sinais do seu próprio corpo, se conectar novamente com esses sinais, porque é bem comum pacientes com comer transtornado, que não necessariamente são acima do peso, né, mas também pacientes acima do peso, dizerem que não sente fome, né, não, é como se a pessoa estivesse dizendo que não sente vontade de fazer xixi, isso é impossível. A questão é que a pessoa não reconhece o sinal do corpo de fome. E algumas só reconhecem a fome quando ela tá berrando, né? E aí fica muito difícil de comer com calma, com atenção e menos. Então, tudo isso a gente ajuda o paciente a resgatar, para reconhecer novamente, então respeitar esses sinais ou atender esses sinais, né? A gente encoraja também o paciente a pedir ajuda quando precisa, né? Porque muitos desses pacientes são muito perfeccionistas e, portanto, acreditam que precisam dar conta de tudo sozinhos, têm regras muito rígidas sobre si mesmo e na sua forma de viver e de encarar a vida. E aí são pessoas que têm essas crenças, né, de que precisam, sei lá, estar sempre bem, dar conta de tudo sozinho. E sofrem muito por isso, né, enquanto poderiam estar pedindo ajuda, né, não tem problema nenhum nisso. Ou também são pessoas que podem ter dificuldade de se posicionar de forma mais firme perante os seus, sobre os seus próprios interesses, né, e perante seus familiares, amigos, enfim, ou cônjuge. Então a gente ajuda nisso também. A gente ajuda o paciente a aumentar o seu repertório de atividades prazerosas que estimulem crescimento e confiança. Porque muitas vezes, né, esses pacientes, o maior prazer deles é comer. Porque não tem nada de errado em gostar de comer, né? Na verdade, isso é ótimo, isso é um sinal de saúde. Então, quando os pacientes dizem assim, ai, Nutri, o problema é que eu adoro comer. Puxa, que bom, isso significa que tu tem saúde. Mas a grande questão é se o teu maior prazer na tua vida é comer. Isso que precisa ser revisto, né? Porque comer, sim, é muito gostoso, tem todo um outro significado além de nutrir o corpo, as nossas células, mas também não merece um posto assim tão alto, né? De o maior prazer da minha vida ser comer. Na verdade, isso mostra que o meu repertório de atividades prazerosas no meu dia a dia não existe. Então, a gente precisa resgatar esse repertório, desenvolver, redescobrir, né? E que estimulem, de atividades prazerosas que estimulem crescimento e confiança. Porque o comer como atividade prazerosa não é algo que vai nos trazer crescimento e nem confiança, porque depois de comer demais, de novo, a gente se sente justamente ao contrário, em descrédito com a gente mesmo, de novo, né? Que mais? A gente muitas vezes orienta o paciente a diminuir o contato com determinadas mídias ou perfis que passam mensagens distorcidas sobre peso, corpo, emagrecimento e alimentação. Então, às vezes a gente orienta o paciente a fazer uma limpa assim no feed das redes sociais dele, né? E botar daqui a pouco outras coisas então que remetam a atividades prazerosas, a outras coisas que deem prazer ou mais crescimento, enfim. E trabalhamos também habilidades, né? Por último, mas não menos importante, habilidades de organização, de planejamento em relação à alimentação, sempre de forma realista e sustentável. Então, muitas vezes a pessoa, ela precisa desenvolver melhor essas habilidades de organização e planejamento. Ou ela até já tem essas habilidades, mas ela não consegue por algum motivo aplicar a sua alimentação. Então, a gente vê isso também. Tudo isso, para algumas pessoas, pode necessitar de um acompanhamento psicológico e que daí pode ir além da alçada do nutricionista comportamental,
que acaba, na verdade, fazendo um papel muito mais de um terapeuta nutricional, de um aconselhador, né, um aconselhamento. Então, como tu pode ver, a abordagem da nutrição comportamental ela é muito mais nesse sentido do aconselhamento e que vai para muito além de uma abordagem de prescrição de dietas, muito além. E considerando, né, que os esforços dos programas de dietas atuais não têm trazido melhora, né, na melhora do peso, assim, do excesso de peso da população, a gente pode inferir claramente que a prática de dietas realmente não funciona, não é o melhor caminho para um peso mais saudável. É sempre importante lembrar que peso corporal não é um comportamento, é um resultado, portanto não é ele necessariamente que tem que ser mudado, não é ele necessariamente o foco. O peso é um reflexo do quê? Do comportamento alimentar. E o próprio comportamento alimentar também é reflexo de outra coisa, do quê? De como a gente lida com as nossas emoções, pensamentos e situações do dia a dia. Então é aí que a gente tem que agir e por isso que, pelo menos na minha opinião, a nutrição comportamental é o melhor caminho para melhorar a relação com a comida e, consequentemente, emagrecer de uma forma sustentável, saudável e mais permanente. Tá ok? Então espero que tu tenha gostado desse vídeo e se tu quiser acompanhar mais assuntos, né, sobre comportamento alimentar, mais vídeos e tal, é só continuar olhando aqui o canal, que toda semana eu posto algum vídeo por aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!